Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Guedes, sou idealizadora do programa Conceito X. Vocês já se inscreveram no canal? Se vocês não se inscreveram, se inscrevam, dê um like, ative o sininho para receber as notificações. Oi, tudo bem, Natália? Tudo bem? Olá, pessoal que acompanha aí o programa Conceito X. Que alegria estar aqui com vocês. Nossa, eu que digo, né? Até que, enfim, né, gente, que ela conseguiu um tempinho na agenda dela, porque estava difícil, hein? Foi meio complicado, né? Mas a gente conseguiu. Isso que é importante. Se apresente para os telespectadores. Gente, então, uma boa tarde a todos. Eu sou a Natália, sou nutricionista, sou formada desde 2014 e hoje eu estou no ramo home care, né, tratando aí os pacientes que têm algumas patologias e atualmente também estou tratando o Patrick, né, que é o filho da Adriana. Exatamente, gente. Então, tem muitas novidades chegando aí. Todas as dúvidas que vocês me perguntaram, vai ser respondida, tá bom? E vamos para a primeira pergunta, Natália. Qual a importância da nutricionista em uma home care? A nutricionista no home care, ela tem como principal objetivo promover uma qualidade de vida para o paciente através da alimentação. É verdade. E o que faz uma nutricionista em uma home care? A nutricionista, primeiramente, ela vai ter como principal objetivo fazer toda a avaliação, né, do paciente e, com base nisso, saber o que ele precisa, né, tanto em nível de nutriente, da hidratação, que é muito importante, né? Então, a partir da doença dele, da patologia dele, o que eu posso trazer de benefício para ele através da alimentação. Que legal, né? Como é o primeiro atendimento nutricional domiciliar? Bom, então chegamos na residência, a gente vai conversar com a família do paciente, né, entender quais foram os caminhos que levaram ele a essa situação. E também muito importante a gente falar do contato que a gente tem que ter com a equipe multi também, que atende o paciente, né, Adri? Então, esse contato que a gente tem vai tanto dos meus colegas ali que estão atendendo o paciente, eles vão somar na minha conduta, como eu também vou somar na conduta deles. Esse encontro que você tem com a mãe, né, com a família, que você diz, é uma coisa fácil ou é meio complicada? Existem famílias que, às vezes, elas estão muito fragilizadas com a situação, né? Principalmente quando o paciente ele vinha de um estado assim, que não tinha doença nenhuma, e isso ocasionou uma doença no meio do caminho, no meio do trajeto. Né? Então, são famílias que estão um pouquinho mais fragilizadas. Mas, assim, sempre são muito solícitos, né? São sempre muito diretos. Então, isso nos ajuda muito também a trazer o melhor para o paciente que já está ali fragilizado. Né? Porque isso é bem difícil, né, gente? Porque, além de tudo isso, está invadindo a privacidade da pessoa dentro da sua casa, né? Sim, isso é muito comum, né? Então, assim, acho que o total respeito é importante nesse momento também, né? A gente saber até onde a gente pode chegar. Bom, essa próxima pergunta veio do Instagram. Como você sabe que tipo de dieta e a quantidade que um paciente deve tomar? Então, isso aí vai entrar lá na nossa avaliação nutricional. Então, o que é essa avaliação nutricional, para vocês entenderem? Nós eu tiro algumas medidas do paciente e, a partir dessas medidas, é gerado um cálculo. Tá? Esse cálculo ele vai me dizer o quanto de caloria eu preciso ofertar para aquele meu paciente. Então, o que ele precisa para se manter bem, para se manter numa qualidade de vida que a gente falou lá no início. Então, a gente consegue definir a melhor dieta para o paciente. Gente, realmente tem que existir uma nutricionista para tudo isso, né? Eu acho super interessante, porque eu tenho o Patrick e ela é uma ótima nutricionista e meu filho está perfeito, gente. A gente fica feliz, né? Também é um retorno, né? Eu sempre falo que eles nos ajudam pelas informações que nos passam, por ser sinceros também, né? Não omitindo também as informações, porque tudo é muito importante para a gente, né? Às vezes a gente pensa, nossa, será que esse detalhe para ela vai ser interessante? Eu acho que tudo é válido, certo? Tudo é válido, é verdade. Tudo é válido. Então, numa dessas, a gente consegue dar aí uma conduta para que o paciente fique muito bem.
E essa pergunta próxima de uma auxiliar. Vocês podem prescrever algum tipo de medicação para o paciente se passar mal, por exemplo, com a dieta? Normalmente, quando o paciente ele passa mal com a dieta, a gente leva em consideração alguns parâmetros, tá? Então, primeiramente, se a dieta está correndo muito rápido, se às vezes a composição da dieta pode também às vezes estar exigindo muito da digestão desse paciente, ok? Então, antes da gente pensar em alguma medicação, a gente tem que levar isso em consideração, né? Se às vezes o paciente está muito deitado a hora que está recebendo, então o que está gerando mal-estar no paciente? Essa é a primeira questão. Medicação depende. Tá? Para nutricionista, a medicação, a gente entra mais na questão de suplementos, tá? Ou probióticos também, que ajudam muito na flora intestinal do paciente. Agora, medicações, dependendo da indicação, aí é com a equipe médica, não é com a gente. Aí vem com a parte multidisciplinar. Aí entra novamente a parte multidisciplinar, por isso que ela é tão importante, a comunicação. É isso aí, gente. Natália, muitas pessoas perguntam como avaliar o estado nutricional de um paciente acamado. Muita gente me perguntou isso. E é uma pergunta muito importante, né, Adri? Porque a gente vai olhar o paciente como um todo. Então, não é simplesmente eu chegar lá e fazer cálculos, né, tirar as medidas para fazer esses cálculos. Eu tenho que olhar os lábios do meu paciente, a pele do meu paciente. Por quê? Porque é muito comum, principalmente agora nessas épocas de calor, desses pacientes eles sofrerem com muita desidratação, por exemplo. E aí esses sinais, com medidas, a gente não consegue verificar. Somente realmente a gente indo, vendo a pele mesmo, como eu falei, os lábios, é que a gente consegue verificar se está acontecendo algum motivo de desidratação, por exemplo. E quando acontece o caso da desidratação, você vai mais vezes na casa ou não? Ou continua indo uma vez por mês? O plano de acompanhamento, ele na verdade ele se torna um pouco mais frequente em paciente, às vezes, que ou esteja numa desnutrição muito grande, em que a gente está entrando com uma dieta diferente, né, ou uma dieta um pouco mais calórica e quer acompanhar um pouco mais esse peso. No caso da desidratação, a gente já consegue resolver, às vezes, só com um ajuste de água, né? Então, o paciente, por exemplo, toma 200 ml de água por horário. Se a gente fizer um ajustezinho ali de colocar uns 230, 250, respeitando, obviamente, a sua capacidade gástrica, a gente já consegue resolver esse problema. Então, só um ajuste na hidratação já é o suficiente. Não precisa ter um acompanhamento mais preciso. Agora, uma pergunta que vem lá de Minas Gerais de novo, gente. A paciente que possui lesões de pele, como, por exemplo, uma escara, o tipo de alimentação é específico para essa lesão? Olha, hoje eu costumo agradecer muito porque nós temos muitos produtos que chegaram no mercado para nos ajudar, né? As dietas hoje, principalmente as industrializadas, elas trazem um aporte de proteína muito significativo, tá? Fora os suplementos que são direcionados para esse tipo de situação. Então, paciente que tenha uma lesão por pressão. Então, nesse caso, a fonte de proteína ela tem que ser levada em consideração, porque a proteína é que vai ajudar esse tecido a se regenerar com mais facilidade. Nossa, que interessante, sério? Com certeza. Uma das principais funções dela é a regeneração de tecido. É importante dizer que os suplementos hoje, né, você precisa garantir que o paciente ele esteja recebendo o aporte calórico dele ideal para que esse suplemento faça a função de cicatrização. Porque se ele estiver consumindo uma caloria menor, essa proteína ela é direcionada para dar um acréscimo nesse aporte calórico. E aí a regeneração tecidual fica mais lenta, né? Entendi. Quando é um paciente que vem do hospital, está bem debilitado, está bem magrinho, e às vezes tem mães ou a família não tem como comprar
né, uma dieta cara, uma importada, que ele fique bem nutrido. O que vocês fazem como uma nutricionista, que vocês vão ter que passar uma alimentação? Sim. Como é que vocês fazem? Sem comer, o paciente não pode ficar, né, gente? Então, hoje a gente tem os mecanismos, né, a dieta caseira. Tá? Então, o que é a dieta caseira? Aquela dieta que eu mesma vou preparar. Então, a família mesma que vai preparar. E acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa e cuidadosa. Tá? Por quê? Porque eu preciso separar todos os utensílios que vão ser usados para preparar essa dieta, porque o risco de contaminação acaba sendo um pouco maior, né? A gente está manipulando mais essa dieta. Então, temos essa opção da dieta caseira, mas também hoje o governo também disponibiliza dietas para essas famílias adquirirem. Tá? Então, nessa situação, a família também pode ter essa opção, caso não tenha recursos que possa se fazer a dieta caseira. Então, quer dizer que também tem essa possibilidade de fazer uma sopa, de passar lá e fazer uma vitamina. Existe sim. E assim, a gente trabalhando uma dieta caseira com todos os alimentos, eu falo que é os grupos alimentares, né? Se eu conseguir colocar, encaixar os grupos alimentares na dieta, ela vai ficar completa e ela vai nutrir o paciente da mesma forma. Que legal. Tá vendo, gente? Isso é uma dúvida que também me perguntaram e agora já está respondida.